Olá, graça e paz. Como estão todos? Pessoal, passando aqui para fazer uma reflexão com vocês na palavra de Deus. Eu estava meditando sobre o que eu li, sabe, nesse dia, e nós costumamos muito dizer que Deus é amor, né? Que Deus é aquele que olha para o coração, que Deus é aquele que realmente, Deus ele é amor, Deus ele é longânimo, Deus ele é perdoador, Deus ele é extraordinário, sabe? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são tão altas que a gente não tem como mensurar. Assim como é o céu, né? Assim como a terra está para o céu, é a misericórdia de Deus, né? A gente não tem como medir a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Mas também eu preciso dizer para vocês que assim como o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é, sabe, tremenda. Mesmo assim também é a justiça de Deus. Eu não posso ignorar, né? Porque a palavra ela não ignora a justiça de Deus. Sabe, eu imagino na minha mente uma balança, uma grande balança, onde o lado está o amor de Deus e no outro lado da balança está a justiça de Deus, sabe? Não existe desequilíbrio nessa balança. O mesmo peso que é o amor, o mesmo peso é a justiça de Deus. Então, o nosso Deus também é um Deus justo. O nosso Deus também é um Deus que ele tem sentimentos, né? Deus ele chora quando ele está triste. Deus ele se ira quando ele vê a gente desobedecendo a ele. Deus ele fica triste, não é? Quando ele vê o seu povo lhe desobedecendo. Então, Deus ele também ele se manifesta através da sua justiça, não só através do seu amor, mas ele também se manifesta através da sua justiça. E a sua justiça é uma maneira também de demonstrar o seu amor pelo povo que ele ama. Amém? E aqui eu estava lendo no livro de Jeremias. A gente sabe que Jeremias foi o profeta das lamentações, foi o profeta do choro. Por quê, Fátima? Porque Jeremias foi escolhido para levar a mensagem ao povo de Deus. Ele não foi escolhido para levar a mensagem aos gentios, mas ao povo de Deus que já conhecia Deus e já era testemunho dos milagres de Deus, não é? E Jeremias, muitas palavras que Deus dava a Jeremias eram palavras de conserto para o povo de Israel. Era a palavra para que o povo se arrependesse dos seus pecados, e as pessoas não queriam receber a mensagem de Jeremias, porque não queriam receber palavras de confronto, não é? Com a desobediência deles, e por isso Jeremias ele sofria, né? E chorava porque o povo não aceitava a mensagem que ele entregava. Mas só que a mensagem era de Deus, e quando o povo não recebia, né, as profecias de Jeremias, eles estavam recusando a Deus, eles estavam recusando as palavras de Deus, e por isso o povo sofria muito. Por quê? Porque desobedecia, porque era um povo de coração duro, um povo que não queria compromisso com Deus, sabe? Deus, ele mostrou muito, em muitos momentos, o seu amor, a sua misericórdia por Israel, mas também mostrou a sua ira sobre esse povo, não é? Mostrou que ele era Deus de justiça, mas era um Deus também que se irava, não é? E que, através da sua ira, ele também trouxe coisas terríveis sobre Israel. E aí eu quero ler para vocês aqui no versículo, alguns versículos do capítulo 14 de Jeremias e também do capítulo 15, não é? Aqui no capítulo 14, o versículo 10 diz assim: o Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo, o povo de Israel: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa de seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício.
e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio da fome e de doença. Então a gente vê assim que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça, não é? E Deus estava aí lançando um julgamento sobre um povo que não queria lhe obedecer, que não queria ouvir a sua voz, que não queria ouvir o que realmente eles precisavam para estar na presença de Deus. E aí ele disse, olha, nem que me façam jejum, nem que orem, eu não vou perdoar o pecado deles, eu vou castigá-los. Então, Deus é um Deus que castiga também, sabe? Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que ele vem com a justiça dele sobre a terra. E no capítulo 15, ele também diz assim, então o Senhor Deus me disse, isso é Jeremias falando, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer essas 4 coisas horríveis. Então a gente vê que Deus, ele traz justiça, sabe, sobre aqueles que desobedecem a sua voz. Não estou querendo aqui impor medo, eu só estou querendo que vocês entendam que do mesmo jeito que Deus é amor, ele também é justiça. E a balança dele é justa, sabe? A balança dele não vai pesar mais para amor ou pesar mais para justiça. A balança de Deus é justa. O mesmo peso que tem o amor, o mesmo peso tem a justiça. É de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado da maneira que a gente vive, né? Graças a Deus temos o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós, né? Que está pedindo ao Pai por nós todos os dias. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse a presença do Espírito Santo. Mas Deus, ele não mudou, Deus, ele continua o mesmo, entende? E ele também continua se irando, ele também continua se levantando contra aqueles que ele desobedece, contra aqueles que ele afronta, que ele confronta. Então, muitas vezes, nas nossas atitudes, a gente se levanta contra Deus, a gente nega Deus. Quando a gente desobedece a sua palavra, a gente está confrontando a santidade de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa maneira de viver, sabe? Naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma pessoa que sou solitário. Por quê? Porque ele não tinha amigos. As pessoas não se aproximavam de Jeremias por causa da mensagem de Deus que ele entregava. Eram mensagens duras para aquelas pessoas, porque eles não queriam aceitar a verdade de Deus, eles não queriam obedecer, andar em santidade como Deus queria. E por isso eles se revoltavam contra Jeremias. Então Jeremias sofreu muito, mas ele fazia a vontade do Senhor. E por isso ele se sentia um homem só. Ele diz, olha, eu não sento em rodas de amigos para conversar, eu não fico batendo papo com eles, eu não perco tempo com palavras, né, que não tenha conteúdo santo. Tudo que eu faço, Senhor, é aquilo que tu mandas. Tudo que eu vivo é aquilo que tu queres, não é? Então a vida de Jeremias não era uma vida fácil, mas ele, né, entregou a sua vida para servir ao Senhor. Ele teve que ser um homem solitário para poder fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos, queridos, fazer aquilo que Deus quer na nossa vida e a gente ter consciência que do jeito que Deus é amor, ele é justiça. E muitas vezes a gente está sofrendo, né, por alguma desobediência que a gente cometeu, por algum erro que a gente fez, né, e Deus está nos corrigindo. Às vezes ele permite situações difíceis na nossa vida para nos corrigir, para que a gente entenda que a gente precisa parar e voltar para o primeiro amor, parar e voltar a obedecer ao Senhor, a temer ao Senhor, a seguir os seus caminhos, né? A fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Jeremias entendeu isso. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele tinha consciência de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E isso é o que mais importa.
Aquele povo era um povo rebelde, sabe? Era um povo que não queria ouvir a voz do Senhor. E dentre esses povos se levantavam muitos falsos profetas que traziam mensagens contrárias à mensagem que Jeremias dava para o povo. Ele disse: olha, Senhor, tem surgido muitos profetas dizendo que não vai haver guerra, dizendo que não vai haver fome, que não vai haver doença. E eu fico numa situação difícil, porque eu estou dizendo que vai ter, eu sozinho digo que não vai, que vai acontecer coisas ruins aqui em Israel, porque eles não estão obedecendo, mas outros profetas vêm e dizem ao contrário. E o Senhor diz que vai matar todos esses profetas que está falando aquilo que ele não ordenou, aquilo que ele não mandou, não é? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que ele quer que a gente tema o nome dele, sabe? Deus, ele deseja que a gente siga, né, o seu conselho, que siga a sua palavra. Deus, ele quer muito que a gente esteja cativo a ele, rendido a ele, obediente a ele. E quando isso não acontece, muitas vezes Deus permite coisas terríveis para que as pessoas entendam que ele é Deus, que ele é quem comanda, que ele é quem manda, que ele é o justo juiz, que não é como nós queremos, é como ele quer. Amém? E aí a gente vê muitas coisas acontecendo no mundo e a gente fica sem entender, né? E tem pessoas que ainda se levantam contra Deus e dizem assim: Deus não dizem que Deus é amor, que Deus é bom. Por que está morrendo tanta gente de fome? Por que tanta guerra? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? É porque Deus está trazendo justiça sobre a humanidade. É porque Deus está trazendo a sua ira sobre a humanidade. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas não estão abrindo o coração para Deus. Porque as pessoas estão desobedecendo a sua palavra. Então, quando as pessoas não querem entender que existe um Deus que precisa ser respeitado, um Deus que precisa ser adorado, um Deus que precisa ser reverenciado, ele se levanta e traz a sua justiça sobre a humanidade. E quem somos nós, né, para condenar as ações de Deus? A Bíblia diz, né, de que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados, não é? Muitas coisas que nós passamos nesse mundo são consequências dos nossos pecados, das nossas decisões, sabe, das nossas atitudes, não é? Então, o Senhor, ele é Deus de amor, sim, mas também ele é um Deus de justiça, viu? E a justiça de Deus é do mesmo tamanho do seu amor. Então, que a gente possa guardar essa palavra no coração, sabe? Vamos temer ao Senhor, não é? Vamos obedecer a sua voz, não importa quantas vozes se levantem contrária, não importa, sabe, se a sociedade adotou um modelo de vida que não tem autoridade de Deus, que não tem a palavra de Deus, que não tem o temor a Deus, né? A gente tem que seguir aquilo que Deus, ele diz que a gente tem que seguir. Não importa se as pessoas vão entender, não importa se vão criticar, não importa se vão aceitar, não é? Nós precisamos seguir o padrão de Deus, o padrão que Deus ordenou para toda a família, o padrão que Deus ordenou para a nossa vida nessa terra. Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos separou para sermos diferentes, Deus nos chamou para confrontarmos o mundo com a palavra dele. Então nós precisamos ser diferentes, nós precisamos entender que somos o povo de Deus, um povo que representa Deus, não é? Onde nós estivermos, somos ali filhos de Deus, representantes do seu reino, aleluia. E o povo de Israel ali estava fazendo tudo o contrário que o Senhor lhe ensinava, estava fazendo tudo o contrário às leis de Deus, e por isso Deus permitiu a guerra, Deus permitiu a fome, Deus permitiu a doença na vida daquele povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor é aquele que está sempre nos chamando com amor, sabe? Nos dando tempo,
Deus é aquele que tem sido longânimo com a humanidade, mas a humanidade segue um caminho de morte, a humanidade segue o caminho de violência, a humanidade segue o caminho do desrespeito, da deslealdade. Tudo aquilo que é contrário ao que Deus ensina é o que a humanidade escolheu viver. E por isso ela sofre, e por isso ela geme, porque é desobediente a Deus. Amém? Então, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus inigualável, é um Deus que sabe o que faz e é um Deus que tem solução para todos os nossos problemas. Mas vai chegar o dia em que Deus vai dizer, como disse ali para o povo de Israel, não adianta orar nem jejuar, porque eu não vou ouvir as orações. Vai chegar dias que Deus não vai ouvir as orações. Por quê? Porque não querem obedecer ao Senhor, né? E o que me chama a atenção aqui é que ele diz, olha, no versículo 1 do capítulo 15 de Jeremias. Então o Senhor, Deus me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Porque Deus falou sobre Moisés e Samuel? Porque esses dois homens, né? Moisés, ele suplicava muito pelo povo de Israel quando o povo errava. E quando Deus se irava e queria destruir o povo, Moisés ia lá e intercedia pelo povo, se colocava ali no meio do povo, como se ele também tivesse errado. E ele implorava para que Deus não fizesse mal ao povo, que Deus tivesse paciência com o povo. E Deus atendia a oração de Moisés porque era um homem de Deus, um homem santo que fazia a vontade de Deus. E Samuel a mesma coisa. Samuel intercedia sempre pelo povo de Israel quando eles erravam, né? Ele ia lá, orava, clamava ao Senhor e Deus dava o livramento a Israel. Então, por isso que Deus mencionou Moisés e Samuel, porque eles foram intercessores do seu povo. Eles se colocaram no lugar do povo, não é? E intercedia para que a ira de Deus não viesse sobre esse povo. Mas ele estava tão irado aqui, falando com Jeremias, só Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui agora, implorando por esse povo, eu não teria misericórdia desse povo. Então Deus estava muito irado com o povo, não é? E por isso Deus os entregaria à morte, através de guerra, de doenças, através de fome, né? Através de prisões. Então, assim, queridos, não vamos brincar de sermos crentes, não vamos brincar com a palavra de Deus, não vamos brincar com Deus. Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, não é? E Deus, Ele quer que a gente esteja dentro daquilo que Ele nos chamou para sermos servos dEle, pessoas dEle, filhos dEle, amados dEle, amém? Então essa palavra que eu trago nessa tarde para vocês, talvez não seja uma palavra assim que você aceite logo no seu coração, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não podemos nos enganar sobre Deus. Não podemos achar que podemos fazer o que queremos, né? Não podemos achar que as nossas atitudes que não condizem com a vontade de Deus estão agradando a Deus. Pelo contrário, está trazendo para o coração de Deus ira. Está trazendo para o coração de Deus tristeza. Aleluia. E nós precisamos sim fazer a vontade do Senhor, ter cuidado com a nossa vida cristã, para que Deus não se ire, não se levante com ira contra nós. Que precisamos do amor de Deus, né? Precisamos do perdão de Deus. Somos nós que temos que buscá-lo, somos nós que temos que obedecê-lo, porque nós dependemos de Deus. Deus não depende de nós. Nós dependemos do Senhor. Somos nós que precisamos dele. Então precisamos obedecê-lo. Precisamos seguir o caminho que ele traçou para nós nessa terra. Amém? Então que não se enganem. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que faz justiça, sabe? Ele diz que ele é o Deus que fere e que faz sarar. É o Deus que mata e que faz viver. Então Deus tem todo o poder para fazer o que ele quer, né? E a gente só tem que obedecer a ele, para a gente não sofrer os danos da sua justiça, né? Quando ele fizer com aqueles que não querem lhe obedecer, amém? Então essa palavra que eu deixo para o seu coração e para o meu coração, que Deus também ele é justiça e que Deus se ira
E quando ele se ira verdadeiramente, não tem quem faça voltar atrás, amém? Não vai ser oração, não vai ser jejum, não vai ser intercessão. Quando ele quiser fazer justiça, nada nem ninguém vai impedir, queridos. Então vamos estar debaixo da mão protetora do Senhor, fazendo a sua vontade, porque aos seus ele dá livramento. Aos seus ele livra de toda calamidade, de todo mal, porque assim é a promessa dele para a nossa vida. O Salmo 91 diz que o Senhor é o nosso esconderijo, né? Ele é o nosso esconderijo e que a gente precisa estar abrigado nele, nesse esconderijo, onde nada poderá nos tocar, onde nada poderá nos causar algum dano, amém? Eu vou ler aqui com vocês. O Salmo 91, primeiro versículo diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então aquele que procura abrigo em Deus, ele não vai desobedecer a Deus, não é verdade? Aquele que procura força em Deus não vai desobedecer a Deus. Aquele que procura segurança em Deus não vai desobedecê-lo, porque sabe que ele é um esconderijo, sabe que ele é um lugar onde a gente pode se esconder, onde a gente está protegido. E quem é que quer se desfazer da proteção de Deus? Ninguém. Mas às vezes as nossas atitudes, sabe? As nossas palavras nos afastam desse abrigo, nos afastam dessa proteção. E aí a gente fica sujeito a qualquer coisa desse mundo que possa acontecer. Mas se você quer estar abrigado, se você quer ter um esconderijo para os momentos difíceis da sua vida, então somente obedeça ao Senhor, esteja debaixo da sua mão protetora, porque do jeito que Ele é amor, Ele é justiça. Aleluia. E ninguém pode ir contra a justiça de Deus, porque ela é certa, ela é correta. Muitas vezes nós queremos agir com justiça e erramos. Por quê? Porque somos falhos. Porque muitas vezes julgamos por aquilo que nós achamos que é certo, mas Deus não. Deus, quando julga, Ele julga verdadeiramente e Ele não erra no seu julgamento. Então precisamos estar debaixo das mãos protetoras do Senhor, lhe obedecendo, seguindo aquilo que Ele quer que a gente siga, para que, quando Ele fizer justiça, nós não seremos alcançados na ira de Deus, sabe? Que possamos entender que Ele nos ama, mas dentro desse amor de Deus, Ele também usa a sua justiça. Ele diz que Ele corrige a quem Ele ama. Ele estava ali com essas atitudes, né, que ele falou sobre o povo de Israel, tão triste, mas era uma maneira de trazer Israel para a realidade espiritual. Era uma maneira de fazer Israel despertar e entender que Israel precisava deles, precisava respeitar ele, precisava do socorro dele. Mas para ele realizar o que ele tinha que realizar em Israel, eles tinham que voltar para Deus. Eles tinham que voltar a obedecer a Deus, a temer a Deus e seguir a vontade dele, amém? Assim é na nossa vida também. Deus, Ele quer que a gente lhe obedeça. Deus, Ele quer que a gente ande no caminho que Ele trouxe para nós. Esse caminho é Jesus. Quem não vai por Jesus vai receber a justiça de Deus, vai receber aquilo que Deus tem preparado para esse mundo. Mas quem anda sob a sombra de Jesus, quem anda debaixo do sangue de Jesus, está protegido do mal que virá sobre a terra, porque é promessa do Senhor nos guardar aquele que Ele teme, aquele que Ele ama, amém? Então essa palavra que eu trago para você. O nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, viu? Foi no tempo de Israel, está sendo no tempo de hoje. A gente só vê aí guerras, rumores de guerras, tragédias em todo o mundo. Por quê? Porque a humanidade tem procurado esse caminho de destruição. Mas Deus não quer isso para a humanidade. Deus quer que ela seja salva. Deus quer que ela tenha um lugar garantido lá no céu junto dele. Mas para isso a gente precisa obedecer, precisa temer o nome do Senhor. A gente precisa deixar de brincar de ser crente. A gente precisa deixar de perder tempo com coisas fúteis, com coisas que não agradam ao Senhor, com coisas que não acrescentam a nossa alma. E a gente tem que doar o nosso tempo para Deus, né? A gente tem que dar o nosso melhor para Deus,
Se é pouco tempo, mas dê o seu tudo nesse pouco tempo para o Senhor. Se você tem muito tempo, ocupa seu tempo com as coisas de Deus, porque Jesus está voltando, não é? E o mundo aí está cumprindo aquilo que Deus determinou na sua palavra, que quando tivesse acontecendo tudo isso, não era o fim, mas estava perto do fim. Então estamos perto do fim e precisamos sim fazer a obra do Senhor, amém? E lhe obedecer em tudo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, os teus estudos, a tua vida espiritual, que você abra seus olhos, sabe que Deus te ama, que Ele tem um plano para a tua vida, mas você precisa realmente obedecer a sua voz, você precisa realmente ser guiado pelo Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém.